Antes de mais nada, esse vídeo não é direcionado a ninguém, não é uma resposta para alguém, não é uma indireta para algum tipo de pessoa. Como eu já sempre falo aqui no canal, eu sou um cara que estuda a sociedade, sou uma pessoa que estuda a questão da sociedade urbana, como ela vive, como ela pensa, como ela opina, quais são as suas escolhas. Não sou terapeuta, não sou psicólogo, não quero ser nada disso, não vou opinar sobre a vida de fulano, vida de ciclano, apenas é um estudo baseado em outras questões, para quem conhece sabe que eu quero fazer no futuro. Então, antes de mais nada, não é uma resposta, muito menos uma indireta para ninguém. Mas é claro que eu vou pegar cortes que aconteçam comigo, que aconteça com outras pessoas, ou que eu vejo acontecer no dia a dia, seja ligado à sociedade, seja ligado a cinema, seja ligado à cultura e outros temas que eu estudo bastante, que eu pesquiso bastante, né? Então é isso. Vamos começar. Esses dias eu recebi uma crítica. Assim, antes de pensar, toda crítica precisa ser fundamentada, né? Tem que ter base, você tem que explicar por que você está fazendo essa crítica. E a pessoa que recebe a crítica, ela precisa não agir de forma rápida, mas ela precisa refletir, pensar, ver os pontos que essa crítica está certa e os pontos que essa crítica está errada. E se tiver um caminho certo, eu acho que toda crítica deve ser aceita e você deseja aprimorar. Quantas vezes eu já vi pessoas falando aqui que eu sou um cara que tem um bom conteúdo, um bom repertório, mas eu sou um cara que eu não tenho uma boa dicção, que eu não tenho uma boa oratória, que realmente são meus pontos fracos, de fato, principalmente por eu ser um cara da escrita. Mas eu acredito que vai ser muito difícil de reverter isso por diversas questões e eu preciso buscar novos tipos, novos métodos de conteúdo baseado nessas minhas limitações que vêm dessas críticas. Então, assim, toda crítica você tem que entender. Às vezes você pode aprimorar algumas coisas, mas algumas coisas podem ser limitadas, que não pode chegar a você. E toda crítica, quando ela é aceita, ela não a mudança ela não é feita do dia para a noite. Todo o processo de mudança, todo processo de mudança, ela vai com o decorrer do tempo. Então, assim, quando você vê que a pessoa está realmente evoluindo, aceitou de fato a crítica, tá mudando, pô, ou você fala ou você vai acompanhando o processo. Isso não quer dizer que, que nesse processo de mudança vai ocorrer algo de novo a curto médio prazo. Só que aí é o problema. Se ocorre, na minha opinião, se ocorre, você tem que fazer uma análise, tem que entender, pô, a pessoa tá em processo, tá mudando. Aí, pô, aconteceu isso, você tem que entender por que aconteceu e não criar uma nova crítica. Foi o que aconteceu comigo. Eu sofri uma nova crítica, nem faltando nem esperando 2 semanas. Eu estava em processo e recebi uma nova crítica. E quando isso acontece, eu não estou falando em relação a mim, mas em relação a vários fatores, né? Tem certas mudanças que ela não ocorre de um tempo para o outro, mas como a gente é uma sociedade imediatista, a gente quer que as pessoas mudam do dia para a noite. Como eu já falei em vídeos anteriores, eu estou num processo de mudança de perfil, reposicionamento de marca, mas eu tenho condições financeiras muito fracas, não vai ser da noite do dia que eu vou ser a pessoa que realmente quero ser. Então, assim, tudo é um processo que possa demorar a médio e longo prazo. Então, assim, muita coisa não está acontecendo como eu gostaria que acontecesse. E eu preciso entender esse processo. Às vezes, eu preciso entender o processo. As pessoas precisam entender o processo. Para você fundamentar uma ideia de crítica, uma ideia de pensamento, você tem que entender por quê, onde, qual situação,
várias nuances. O grande problema da nossa sociedade, que eu falo muito nos meus vídeos aqui, que é uma coisa que eu falo sempre, é querer agir rápido demais e não devagar. Citando de novo Daniel Kahneman, do livro Rápido e Devagar. A gente não busca, aí citando Simon Sinek, a gente não busca entender o porquê, mas a gente já quer fundamentar aquela crítica. A gente quer fundamentar aquela crítica. É uma coisa que eu vejo muito nas redes sociais e principalmente porra, às vezes, por exemplo, alguns assuntos que você vê algumas mudanças em determinadas áreas, a galera vai criticar, mas a galera não tem fundamento. A galera não tem fundamento, não espera acontecer. Uma coisa que eu vejo muito agora, essa mudança no desfile das escolas de samba, que vai ser o primeiro ano que não vai ter carro de som. E sim, mano, o presidente fez uma pesquisa, buscou empresas que pudessem entender. Recentemente eu vi uma entrevista não sei se é presidente ou diretora de comunicação, ou seja lá que for, falando que é algo inovador, algo jamais visto em nenhum evento, em nenhum lugar do mundo, porque é muito complicado, que um dos grandes problemas da Sapucaí, do desfile das escolas de samba, sempre foi a questão do som, sempre foi a questão do som. Chegou um novo presidente, mais novo, com novas ideias. Aí ele falou que ia acabar com o carro de som, que ia mudar todo o equipamento de som e começaram as críticas. Pá, 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 pá. Começaram as críticas antes das coisas acontecerem. Você mete a crítica antes de ver o desfile, de conhecer, dos testes, porque teste realmente vai ter erro e depois vai ter acerto. Como ela disse, talvez o primeiro ano não seja 100% certeiro. E a vida é feita de erros e acertos. A gente vai errar e acertar. Por isso que eu defendo a questão muito do aprendizado contínuo, a questão de errar e acertar. E é só um exemplo só. Então, assim, a gente quer criticar sobre tudo. A gente quer criticar sobre tudo. E às vezes a gente não sabe como vai dar essa crítica. Porque você precisa entender toda a situação ao redor quando você for fomentar a crítica, se a pessoa ou seja lá o que for, tá mudando, se ela está fazendo alguma coisa, ver os pontos positivos, os pontos negativos, entender todas as nuances ao redor, local, questão financeira, questão psicológica. Tem muitas nuances, tem muitas nuances. E a gente precisa, às vezes, estar num jogo de xadrez para tentar entender, porque, mano, toda movimentação pode ter uma resposta. Uma resposta. A gente precisa entender que tipo de resposta aquela pessoa vai aceitar ou vai agir. Às vezes aquela pessoa não vai gostar, vai agir com grosseria. Às vezes aquela pessoa, ela tipo assim, vai virar as costas, vai largar tudo. E às vezes aquela pessoa simplesmente vai ficar magoado e vai esperar o momento certo para tentar fazer para tentar criar sua jogada. Por isso que eu sempre falo, eu não sou uma pessoa que opino, eu não sou uma pessoa que critica. E quando isso acontece, mano, é baseado de muita coisa, é baseado de muita coisa. Eu faço muita pergunta, eu tento analisar vários contextos. Eu tento comparar com outras coisas, com outras situações, porque para poder dar uma opinião fomentada, uma opinião clara, até uma crítica construtiva, eu preciso ter base, preciso ter dados, preciso conhecer o que ou quem eu estou criticando. Não é simplesmente criticar porque eu não gostei, porque eu tenho uma visão, eu tenho uma visão, eu tenho um pensamento, mas às vezes aquela outra pessoa ou aquela outra coisa segue um caminho diferente. Às vezes tem uma certa dificuldade, às vezes não caga e anda, não se importa, é isso aí mesmo, não gostou, não gostou. Então, assim, são coisas que a gente precisa entender, compreender. Esse é o grande problema na nossa sociedade. Como eu já falei aqui várias vezes, recentemente, essa semana mesmo, eu vi uma postagem falando sobre 6% da sociedade que não sabe interpretar texto, 26% dos adultos são analfabetos funcionais, sabe ler, não sabe compreender, e outro dado que eu não lembro
Agora eu não lembro o que que é. A gente é uma sociedade que não tem pensamento crítico, que não tem pensamento analítico. A gente é uma sociedade imediatista, quer resultado para agora. E às vezes nem tudo vai surgir da noite para o dia. Como eu já falei, eu estou passando por uma situação difícil, por devidas consequências, por escolhas minhas, principalmente, por também não compreender naquela época o que é a sociedade como eu compreendo hoje. Se eu compreendesse hoje, talvez eu não faria as escolhas que eu fiz há anos atrás, que me colocou quase no fundo do poço. Estou me reerguendo. Só que, como eu já disse, as pessoas precisam entender que, por mais que esteja na posição mais medíocre que seja, não quer dizer que eu sou um morto. Como é que é? Acho que sim. Não quer dizer que eu não seja nada, não. Eu só estou naquela situação porque por diversas nuances que aconteceram nos últimos anos. Então, assim, eu sou uma pessoa que analisa bastante ao redor das coisas que eu vejo, mas você nunca vai ver opinar sobre nada. Você nunca vai ver opinar sobre nada. Você nunca vai ver eu direcionar alguma opinião sobre determinada marca, determinada pessoa, determinada isso. Só apenas vou analisar, vou fazer um vídeo aqui que é uma coisa muito mais ampla. Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não ouviu. Entendeu? Mas é uma coisa que eu fiquei bastante chateado. Me desmotivou bastante, eu estava bem motivado, e agora não sei o que vai acontecer. Então, assim, quando eu falo em relação a mim, pode ser em relação a qualquer pessoa, Acho que quando a gente for fundamentar uma ideia, tipo, pô, vou te dar uma ideia, vou te dar uma crítica, você precisa compreender todas as nuances e entender tudo ao seu redor, tudo ao seu redor. E esperar, mano, tudo é um processo. Eu entendo que as pessoas querem umas coisas imediatistas, mas nada se resolve em 2 semanas, em um mês. Às vezes a pessoa realmente está melhorando, está se adaptando, aceitou a crítica, mas vai ter um dia que pum, pode acontecer de novo. Então assim, a gente olha uma coisa e já pum, já quer dar opinião, já quer não, mano, espera, vê o que está acontecendo, por que está nessa situação, por que optou fazer isso. Não simplesmente chegar e já fomentar uma nova crítica, uma nova opinião. Porque assim, se a pessoa está em processo, aceitou estar em processo, pô, alguma coisa está melhorando. Mas não quer dizer que esse processo ele vai ser contínuo. Às vezes vai ter um momento que vai ter um certo tipo de recaída por diversas questões. Por diversas questões. Então é muito importante ter cuidado sobre muita coisa que a gente fala. Muita coisa que a gente fala. Eu já ouvi tanta coisa. Que hoje em dia eu não respondo, mas já falaram que eu me acho. Já falaram tanta coisa que às vezes até esqueço também. Eu sempre, por eu ser um criador de conteúdo, por eu ter um conteúdo na internet, por ter enfrentado o desemprego muito forte, onde na minha questão não se resumia a pensamento positivo ou começar por baixo, por diversas outras questões que ninguém buscou entender, que ninguém buscou ouvir, mas queria dar opinião sem conhecer a minha pessoa. Sem conhecer a minha opinião. Aí começa com crítica. Ah, você quer escolher muito. Você só quer emprego bom. Você só quer isso. Você não quer trabalhar em mercado. Você não quer trabalhar em lanchonete. Sendo que não é bem assim a história. Não é bem assim a história. Mas as pessoas, elas criticam muito no que elas, na verdade, do que elas acreditam. E assim, não estou dizendo que é bom ou ruim, não. Eu acho que cada um tem o direito de opinar, tem o direito de criticar. Mas, irmão, você tem que entender que o outro lado, como o outro lado vai receber essa opinião, como o outro lado vai receber essa crítica. Não é bem assim. A gente não pode ser totalmente dono da verdade. Porque, mano, a gente tá vivendo num mundo perigoso que, mano, você pode falar um ai, a pessoa ir lá na casa, pegar uma arma e te matar, mano. Te matar. Você pode fazer um breve comentário na rede social, no WhatsApp,
no Instagram, printar o seu comentário e dar uma merda e dar um BO bem maior no daqui em diante. Então assim, a gente precisa ter muito, mas muito cuidado sobre qualquer coisa que a gente for opinar. Porque a gente não sabe quem está do outro lado. Às vezes você não conhece o assunto, não conhece o assunto, não conhece a pessoa, não conhece o que você está criticando, e no outro lado vai ter um cara que conhece, que é a pessoa que vive, que conhece o assunto muito mais do que você, mas muito mais do que você, que vai te dar uma cortada que tu vai ficar mal, mano. Que tu vai ficar mal. Que tu vai ficar muito mal. Então, assim, por isso que eu evito entrar em confrontos. Eu gosto de escutar, eu gosto de analisar, e chegar aqui e fazer um conteúdo baseado no que eu estudo, que é sociedade, comportamento da sociedade. Como eu já falei, não sou psicólogo, não sou terapeuta, não quero ser coach, não quero ser nada. Né? Apenas uso isso para outras formas que brevemente, se tudo der certo, deve acontecer talvez a partir do segundo semestre do ano que vem. Então é isso, é isso. Eu acho que não é um desabafo, porque eu acho que toda parte da história que eu vivo, que eu passo, às vezes tem pessoas que passam pela mesma situação, e eu vejo aqui nos comentários que tem pessoas que passam por situações, e eu falo mais para poder refletir, pensar, entender quem são as pessoas, quem são as marcas, quais são os projetos, e nem tudo vai acontecer do dia para a noite. Tudo é um processo, tudo vai acontecer no seu tempo. Às vezes vai ter momentos de queda, momentos de que a balança ela vai para baixo, e você não deve, e a gente não devemos, se, por exemplo, se acontecer um probleminha, a gente tem que perguntar por que aconteceu, o que está acontecendo, e não fomentar uma nova crítica. Então assim, o que aconteceu comigo foi uma coisa bastante, eu fiquei bastante chateado, bastante magoado, me desmotivou muito, e, 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 e começa a repensar o que vai ser amanhã, não amanhã, dia seguinte, o que vai ser amanhã, e qual decisão tomar sobre isso, porque se aconteceu isso em 2 semanas, em menos de 2 semanas, eu não acredito que já é notável que criou-se uma persona sobre a minha pessoa, já é notável que criou uma persona sobre a minha pessoa que vai sobrepor acima de qualquer coisa boa, ou o que eu possa, que eu faça, o que eu possa fazer, porque criou-se um personagem sobre a minha pessoa, que eu sou isso, e aquela pessoa é isso. Então assim, se ela não mudou, em menos de uma semana ela voltou a fazer isso, eu vou provavelmente, qualquer situação que aconteceu, eu vou ser vigiado, eu vou ser julgado, eu vou ser analisado devido a essa persona que criou-se sobre a minha pessoa. E, mano, eu tô falando porque a gente cria personas sobre pessoas. Por isso, a minha situação é muito mais sobre persona, a minha situação de desemprego é muito mais sobre criação de persona do que entender realmente o personagem, a pessoa. Isso a sociedade ela não quer. Então assim, ela cria um personagem, como a gente chama de crenças limitantes, sei lá, ou de dissonância cognitiva, citando Fistiger ou Piaget, que eu esqueci o outro termo, ou Morin, agora não lembro, e provavelmente é o Morrão, e cria-se um personagem sobre aquilo. Então, assim, qualquer coisa que essa pessoa possa fazer, ou fará, ou podia fazer de melhor, ela vai ser, como eu posso dizer, ela vai ficar abaixo da persona que criou sobre ela. Como já falei, eu sou o cara que estuda marcas, comunicação, sociedade, planejamento estratégico. Eu sou uma pessoa totalmente autodidata, generalista em várias áreas, que bons profissionais eu poderia estar em bons empregos, em bons projetos, mas criou-se uma persona minha do auxiliar de serviços gerais, o atendente de caixa, o design fracassado,
o design fracassado e agora criou-se uma persona que eu sou o entregador de aplicativos. Então, assim, cria-se uma persona, que em breve eu vou falar sobre isso, cria-se uma persona e que fica acima do verdadeiro talento, da qualificação que aquela pessoa poderia gerar para o seu projeto ou para a sua ideia. Infelizmente, como a nossa sociedade é analfabeta e não tem como afirmar, tá, comprovar, isso não é uma opinião, isso é comprovado em dados, é uma sociedade que não tem pensamento crítico, que não tem interpretação de texto, não consegue distinguir um bordão de uma frase, sei lá, pé direito, e já levar para política. Então, assim, se a pessoa não consegue distinguir um bordão de um comercial, uma metáfora de um comercial, vai entender a realidade de uma pessoa, de uma ideia ou de um projeto? É para refletir, é sobre isso. Valeu.